A figura do vigilante na vida real é bem contraditória, ao passo que representa os sentimentos mais bárbaros de uma parte da sociedade, e também toma para si a face da justiça a partir de seus ideais. Nesse jogo de força entre os justiceiros e o Estado falido com sua segurança precária, os direitos humanos ficam de lado. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no botãozinho vermelho e ative as notificações para receber os melhores vídeos de ufologia e ciências do YouTube. Toda a polícia de São Paulo na caçada ao matador de bandidos. Ele se intitula o Justiceiro. Já matou 18 pessoas e avisa que ainda tem uma lista negra com muitos outros. A história que vamos contar hoje é de Florisvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, que foi um ex-policial do estado de São Paulo, acusado de mais de 50 mortes na periferia do estado durante os anos de 1980. Considerado um dos personagens mais polêmicos da crônica policial, chegou a admitir essas mortes, mas depois as negou em depoimento. O apelido vinha desde a infância em Cantanduva, uma provocação dos colegas comparando-o ao alcoólatra das redondezas chamado Bruno. Mesmo a mãe passou a chamá-lo apenas assim. Cabo Bruno era o que se conhece como justiceiro, pessoa que é contratada para matar as outras, e geralmente acontecem nas periferias. Cabo Bruno dizia que matava por odiar marginais, embora no seu depoimento sugeriu que algumas execuções teriam sido motivadas pela aparência das vítimas, como o uso de tatuagens. Ele agia quase sempre em suas folgas, no bairro de Pedreira, na região Jabaquara, zona sul de São Paulo. E alguns moradores dizem que no tempo dele não havia tanta insegurança. Comerciantes seriam seus maiores clientes, embora ele negasse. José Aparecido Benedito foi o primeiro e único sobrevivente das chacinas de Cabo Bruno. Depois de tomar um tiro, fingiu-se de morto e conseguiu escapar. Reportagens dos jornalistas Caco Barcelos tornaram-se notório, e foi ele que cobriu a última prisão do criminoso para o Jornal Nacional. A maioria dos fuzilamentos de que ele foi acusado deu-se em 1982, e os muitos corpos crivados de balas encontrados na região durante aquele ano causaram pânico na sociedade. Os carros usados pelo justiceiro foram um Chevette, um Maverick e um Opala, cujas cores eram sempre mudadas, ajudando a criar a sua fama. Depois de 12 julgamentos, em um deles vários outros policiais compareceram ao tribunal para pressionar, mas as provas eram muitas. Cabo Bruno foi condenado a 113 anos de prisão. Depois de fugir 3 vezes e pela última vez em 30 de maio de 91, ficou detido na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, em Tremembé, São Paulo. Em 1998, foi realizada em São Paulo uma exposição de óleos sobre acrílico pintados por ele. Em junho de 2008, já pastor na Capela Ecumênica da penitenciária, casou-se lá com a dona de casa que fazia trabalho voluntário. No seu trabalho como pastor,
tem Lindenberg Alves como um dos seus seguidores. Em 2009, após cumprir 1/6 de sua pena, solicitou a conversão para o regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, feita em 2 etapas e com pareceres favoráveis à progressão de pena, que foi concedida em 19 de agosto. Apesar do regime semiaberto, ainda naquele ano foi-lhe negado o benefício de saídas temporárias, o que ele só poderia ter a partir de 2017, por causa dos seus históricos de fugas. Contudo, em 22 de agosto de 2012, a Justiça de Taubaté concedeu-lhe a liberdade após 27 anos de prisão. Além do parecer do promotor, que se baseou em lei que prevê a liberdade definitiva para os presos com bom comportamento e um cumprimento de prisão superior a 20 anos, documentos com elogios de funcionários e da própria direção da prisão quanto à sua conduta na unidade reforçaram a decisão. Plastificou o alvará de soltura original e passou a carregar sempre uma cópia consigo, junto com uma lista dos 10 sonhos que gostaria de realizar antes de morrer. Pouco mais de um mês após deixar a prisão, Cabo Bruno foi morto com 18 ou 20 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, por volta das 23h30 da noite de 26 de setembro de 2012. Ele retornava de um culto religioso no município de Aparecida, acompanhado por parentes que nada sofreram. E os disparos foram dados por 2 homens. Segundo testemunhas, eram 2 homens que chegaram a pé e atiraram somente contra ele. Nada foi anunciado, nem mesmo um assalto. Havia um carro próximo do local, possivelmente utilizado pelos atiradores na fuga. Sem pistas, as autoridades provavelmente acham que foi um crime de execução. Porém, isso ficará agora a cargo da Polícia Civil investigar. Cabo Bruno foi morto na hora e não foi levado ao hospital. Os peritos recolheram as cápsulas de uma pistola .40 e de outra arma calibre 380. Após a morte de Cabo Bruno, sua família leiloou diversos dos quadros pintados pelo ex-PM na prisão, a fim de levantar recursos para reiniciar a vida em outro lugar. Chegou de manhã sem dar entrevistas. Assim que saiu da prisão, o ex-policial militar veio para Catanduva. Aqui reencontrou a mãe e os irmãos. Disse que estava bem, disposto a levar uma nova vida e que não sofria nenhum tipo de ameaça. Ele esteve na casa da minha mãe, ficou 4 dias aí. Ele, a mulher dele, e ele falou, graças a Deus, eu estou livre. Agora eu vou viver a vida. Nunca mais vou usar uma arma, eu quero viver minha vida. De hoje em diante eu quero viver minha vida.